Então, hoje nossa reunião número 3, vamos trabalhar hoje a leitura ativa. Pedir para vocês abrirem já o portfólio, deixar ele aberto, preparado para no final colocar os links e as anotações. Oi, professor. Oi, bom dia. O portfólio agora são todos os encontros? Como? O portfólio são todos os encontros? Não é que dos encontros passados que eram só os encontros pares? Todos os encontros nós vamos colocar lá no portfólio. Ah, o link sim. das atividades realizadas. Tá bom, obrigada. Tá? Tem algum microfone que está aberto, está dando uma microfonia, né? Professor, Sim. o portfólio lá diz reunião 4. É lá que eu vou ter que preencher o de hoje? Reunião 3. Mas lá tem só 4. Tem a 2 e a 4. 2 e 4. Deixa eu olhar de novo. Ó, reunião 2, dia 27/5. E reunião 4. E reunião 4. Depois a 6. É isso? Tá, eu vou dar uma olhada já lá. Tá bom. Já lhe aviso. Ela está marcando o registro de 4 reuniões. Somente 4? Ao término da jornada, você terá feito o registro de 4 reuniões, da 2, da 4, da 6 e da 7. Tá ok, eu vou ver então depois com a tutora. Uhum. Então, leitura ativa hoje. Então, estar presente é importante, mas peço que todos vocês, cursistas, participem, né? Que é essencial a sua participação. Sugiro também que as reuniões sejam feitas pelo computador, notebook, que fica melhor para a nossa interatividade aí. Nosso cronograma, então, estamos aqui no dia 2/6. De 2 a 6/6. Leitura ativa como estratégia para aprendizagem.
Objetivos, então, promover a leitura ativa a partir de técnicas que engajam os estudantes. Analisar as possibilidades de leitura ativa presentes nas aulas do RCO. E planejar atividades a partir de técnicas de leitura ativa. Então, planejar as suas aulas focado aí, né, na leitura ativa. Então, nossa agenda da reunião, com tempos aí para cada etapa. 10 minutos ao acolhimento, né, primeiramente. Aí nós vamos para os fundamentos e práticas, por dentro da aula, aplicação das estratégias. Temos em ação também, hoje. Queremos te ouvir, são 5 minutos para os cursistas responderem os formulários, né, que eu vou colocar o link, e a síntese, mais 2 minutos. Como acolhimento aqui hoje eu trouxe a leitura é uma jornada individual e personalizada. Vamos refletir sobre o ato da leitura e da relação que temos com essa prática? Eu acho que eu devo, quem eu sou, à leitura. Eu seria uma pessoa completamente diferente desta, e certamente pior do que eu sou. Porque a leitura me acompanha desde da infância, praticamente. Eu, de menino, já lia gibis, era viciado em ler gibi, depois passei, na adolescência, a ler os autores da língua portuguesa. Na época de faculdade, vestibular, realmente minha vida ficou muito complicada, porque você tinha uma quantidade enorme de coisas para estudar e a literatura ficou em segundo plano, mas eu retomei em seguida. Eu tenho um enorme prazer, porque você, quando lê, quando a leitura é o mais completo de todos os exercícios intelectuais. Você, enquanto está lendo, você está vendo a imagem, você está criando uma imagem, você está ouvindo um som, você está ouvindo a voz do narrador. Ele estimula diversas áreas do cérebro. E a leitura, através da literatura, você tem acesso a um mundo inacessível de outra forma. Se você lê um livro que se passa em Paris em 1800, e você vai entender como era Paris nessa época, como se você tivesse feito uma viagem. Você lê um livro que se passa na Rússia do século XVIII, e você vê quais são os costumes, como os russos se organizavam em sociedade. Então, além de adquirir uma cultura geral, você tem uma experiência de vida inacessível de outra forma. Eu acho que as pessoas que não leem são pessoas que vão ter um universo muito mais limitado. Aqueles que leem, e leem diversos tipos de autores, são pessoas que adquirem uma cultura que as torna muito mais interessantes, muito mais preparadas para encarar os desafios da vida. Então, meu conselho a todas as pessoas é que leiam muito, é isso que faz diferença. Você vai ser uma pessoa mais ou menos interessante, dependendo do teu passado literário, do que você leu na vida. E aí, então, professores, como é a sua relação com a leitura? Quem pode falar para nós aí? A Daiane, pode ser? Tem duas, Daiane, não? Uma só, Daiane. Daiane Aparecida, quer comentar alguma coisa?
Posso comentar sim, professor. Eu tô com duas porque eu tô no computador e no Certo. celular. Eu, como adolescente, eu lia muito mais do que eu leio hoje, né? Quando eu era adolescente também, igualzinho o Drauzio falou ali, a gente, na época, minha mãe ia a pé comigo no centro da cidade, daí tinha a barraquinha, a gente já parava para comprar um gibi no caminho de volta, eu já devorava esse gibizinho, e gostava muito de ler. Hoje em dia, não sei se depois que passa os 40 a gente enxerga menos, daí tem que ficar usando óculos o tempo todo. Eu leio bem menos. Eu leio bem menos, mas até porque eu acho que hoje a gente acaba ficando um pouco preguiçoso, né? Que tudo a gente acha na internet, daí qualquer extratinho de texto a gente acha ali. E realmente eu tenho que me policiar, ler mais, porque esse horizonte que a leitura nos abre realmente é fantástico. Sim, a leitura ela abre portas, janelas, caminhos dos mais diversos, né? Quem mais pode comentar alguma coisa? Não sei se meu áudio vai estar bom aí, gente, porque está lento aqui, está travando um pouquinho, não sei se está dando para ouvir bem, mas Dá para ouvir. eu leio diariamente, eu sou meio que viciado nisso, né? Então, aqui onde eu estou na minha escrivaninha, tem uns 10 livros aqui. Atualmente eu estou lendo 3 ao mesmo tempo, né? Então, sempre que eu tenho um tempinho, eu tenho esse hábito comigo, no mínimo eu leio 1 hora por dia. A questão é o tempo mesmo, né? Que atrapalha muito a gente, os afazeres que a gente tem, muitas vezes. Mas é uma coisa assim que eu me disciplino muito, né? Eu sou meio que viciadão mesmo. E eu também, o meu hábito aconteceu na escola, com os livrinhos lá da série Vagalume, que acho que não tem um professor aqui que não conheça, né? Mas eu agradeço porque foi o que incentivou, né? E hoje meu filho segue o mesmo caminho, também está pegando o hábito da leitura, ele tem 14 anos, e a gente percebe que a coisa está acontecendo quando ele pede, né? Você vê que não é uma coisa imposta. E uma coisa me chamou a atenção uma vez, não me lembro quem foi, se foi um psicólogo, que eu vi na internet, que diz que em uma casa que a criança não vê livros e revistas, ou que pai e mãe não têm o hábito da leitura, dificilmente ele vai pegar amor pelos livros mesmo, né? A leitura da escola vai ser uma coisa obrigatória para ele. Então, o prazer de ler é prejudicado. E eu vejo que hoje o grande desafio nosso, que estragou muito essa aproximação com a leitura, foi o celular, a internet, né? Então, hoje eles têm essa facilidade, essa coisa tão rápida e tal, que influencia na dopamina aí, prejudica um pouco. Mas a leitura é fundamental. E eu leio de tudo, né? Da nossa área, história, mas leio literatura também. Então, atualmente, eu estou me desafiando a ler as obras do Machado de Assis, por exemplo. Então, eu me desafio, né? Procuro coisas fora da área também, diferentes, assim, para a gente estar sempre crescendo, né? Ampliando horizontes. Então, acho que é o que o Dr. Drauzio falou mesmo, né? A leitura, ela provoca um estrago positivo para nós. Então, é isso. Exatamente. Eu também procuro muitas leituras aleatórias, né? Não fico focado só nas literaturas, na história. Leio de tudo. E essa questão dos nossos jovens também é difícil. O celular hoje afastou um pouco, mas não tem volta, né? O celular sempre vai estar na mão deles, então eles vão ter que compartilhar aí a leitura e o uso, né, do celular. Temos que direcionar eles.
Que é a leitura Josiane ativa. quer Imagine falar. que você está em uma conversa profunda com um amigo e você não apenas ouve as palavras dele, mas também reflete sobre o significado. Faz perguntas e conecta as ideias com as suas próprias experiências. A leitura ativa é como essa conversa, mas com um texto. Em vez de apenas passar os olhos pelas palavras, você se engaja ativamente com o conteúdo, buscando entender, analisar e questionar. Algum comentário, pessoal, sobre esse conceito aí? Leitura ativa? Técnicas da leitura ativa, então. E nós temos 4 técnicas explorando a possibilidade de pormos em prática. Temos aí, então, perguntas e reflexões, né? Ao fazer perguntas e refletir sobre o que lê, o estudante se torna um leitor mais crítico e engajado, capaz de extrair o máximo de conhecimento de qualquer texto. Então, aí temos essa primeira técnica. Segunda que trago para vocês, anotações e marcações. Fazer anotações e marcações no texto é uma outra técnica eficaz. Utilize um marcador para destacar passagens importantes e escreva comentários nas margens dos textos. A terceira, resumos e sínteses. Depois de ler uma seção ou capítulo, tente escrever um resumo ou síntese das principais ideias. Resumir o texto facilita a revisão futura e a aplicação do conhecimento adquirido. E a outra técnica, a quarta, trago ela por último aqui, mas não menos importante, discussões e debates. Ao compartilhar as ideias com outras pessoas e ouvir diferentes perspectivas, o estudante pode expandir sua visão e aprimorar sua capacidade de análise crítica. Então, a leitura ativa é um método ideal para quem precisa absorver, né, um conhecimento mais profundo sobre determinado tema. Afinal, ele traz técnicas eficientes para atingir esse objetivo. Por dentro da aula, então, a aula número 19 da segunda série do ensino médio aborda os conflitos de canudos e contestado. O conteúdo permite aplicar técnicas de leitura ativa, como marcação de ideias principais, anotações críticas, perguntas ao texto e elaboração de síntese. A leitura pode ser usada para discutir temas como desigualdade social, dominação e resistência. Cursista, que perguntas você faria aos estudantes para estimular o pensamento crítico ao ler sobre
Canudos e Contestado. Josiane? Bom dia. Bom Na dia. verdade, eu tinha levantado a mão no início para falar da questão da experiência com a leitura, aí ficou, mas era só isso mesmo. Desculpa, então, professora, ela tá um pouco lenta hoje, meio atrapalhada, parece. Não sei se foi a chuva ou nada. Não tem problema. Mas a professora quer falar sobre perguntas faria Puxa para vida. os seus alunos aí sobre um pensamento crítico. Deixa eu pensar aqui um pouco primeiro, professor. Sim, Acho que um ponto mas importante alguém aí, tinha levantado a mão? professor, é fazer o aluno entender quem está fazendo a narrativa dessa guerra, né, desse conflito, a qual classe ele representa, quem fez a narrativa, fazer ele entender quais são os interesses de quem fez a narrativa, como que foi abordado esse assunto, não é? Se o autor consegue demonstrar qual que é a visão dele do conflito, porque a imprensa da época, né, sempre tratou esse conflito como uma guerra de fanáticos, né? Então, por que fazer o ato de denegrir a imagem do outro, né? Então, esses questionamentos que vão fazendo ele interagir, faz o texto ganhar vida, né? E ele começa a ser estimulado a pensar de forma crítica, questionando quem está fazendo. Mas hoje, a gente está tendo que falar muito de fake news com eles, né? Acho que é um processo. Sim. Claudineia, seu microfone está aberto. Quer falar alguma coisa? Professor, desculpa, é que eu tinha levantado a mão, daí o Silvio passou e esqueci de Não, desligar. tranquilo. Eu peço também desculpas que chegou Não, atrasado. eu queria comentar a questão de Canudos e Contestado. Quando Uhum. eu procuro trabalhar algum texto com eles, eu sempre digo para eles se imaginarem naquele período, naquela forma. E para eles passarem para mim, para os demais, eu sempre digo para eles, tentem analisar como, onde e por que isso está acontecendo. Se vocês partirem dessa ideia de como, onde, por quê, vocês vão se situar. E aí, se encontrarem alguma dificuldade dentro de encontrar desses três, como, onde, por quê, daí a gente vai analisando junto. Mas a dificuldade de interpretação, esse é um tema de nono ano, né, em segundo, mas principalmente o nono é muito grande, professor. Então, assim, é o que nós comentamos no encontro passado, né? A necessidade da recomposição de aprendizagem, de trazer eles a leitura, a escrita e a interpretação, tem sido muito grande o enfrentamento diário, porque a gente tem que concorrer, como a colega ali primeiro disse, né, o Silvio também. Hoje é tudo mais fácil, você pegar um texto pronto na internet, um resuminho, um vídeo, e aí eles acabam achando que assim eles estão aprendendo. Só isso. Certo. Mais alguém? A Neuza quer falar alguma coisa para nós? Hoje eu não estou muito bem, desculpa. Tranquilo, Neuza, sem problemas. Vou chamar mais alguém, então, para nós colocar uma... Samuel.
Samuel não está? Professor, Maria? que demorou para mim ligar o microfone aqui, ó. Perdi Ah, o sim, botão. Samuel, tranquilo. É a mesma continuação da a leitura crítica? Isso aí que pergunta o professor Faria aí, ao estimulado pensamento crítico, Ah, sim. sobre Canudos e Contestado. Eu tenho anotado até na minha pasta, quando vai fazer uma leitura, eu tenho anotado decor assim, não sei, não, fica na minha pasta que eu carrego. Certo. Eu faço umas questões, basicamente é letras, né? Língua portuguesa, qualquer idioma. Quando tem uma série de questões, né? Uhum. No caso da história, daí acrescenta um pouco mais, né? A historiografia, né? Certo. Então, inclusive, pega dois textos, né? Se for historiador, né? Então já é um pouco mais tranquilo, né? Mas se no caso, outras formações que escrevem, né? Apesar que Euclides da Cunha, né? Não sei historiador, mas é um texto bom, né? Sobre o período, né? Então, é assim, né? E uma parte, assim, interessante para ver quem que era né? O Brasil tem uma história sanguinária, né? No caso das Forças Armadas, a história sanguinária, né? Então, se a gente vê quem era os oficiais, né? Não os subordinados, né? Os oficiais, né? Militares da época, e a gente vai ver hoje, né? Então, as classes, né? Eles estão onde, né? São quem que hoje mesmo pode ser um juiz? A gente vê a notícia de a cada 99%, né? Um que foi pedreiro, um que foi outra profissão, né? Então, alguém que fica estudando 2, 3 anos, né? Com renda, né? Sendo sustentado para passar na prova, né? Então, se a gente vê hoje quem são quem que eram os oficiais da época, a gente vai ver hoje eles continuam na classe alta. Então, os oficiais da época continuam na classe alta, inclusive um é desembargador lá no Rio Grande do Sul, que era descendente aí de um oficial que estava aí, né, arrasando, né, a população lá de Canudos, né, que o Estado não foi lá para levar educação, para ensinar política, né, eles eram chamados de fanáticos, né, não foi lá para ensinar política, para ensinar eles, né, para levar educação, saúde, não, foi lá para reprimir, né? Então, até hoje acontece. Então, eles estão aí sempre os inclusive políticos, né? Pega o Senado. Vai ver lá de quantos homens do Senado. Inclusive fizeram matéria. Pesquisaram registros de batismos em igrejas, de casamentos, né? A maioria é escravocratas, né? Então, história... a gente tenta... mas não dá, né? Mesmo se a gente não querer, só se a gente não... deixar de praticar mesmo, né, a historiografia, porque vai levar a esse pensamento crítico mesmo. No mundo inteiro, né? Não é só aqui no Brasil, né? Qualquer historiador, é a mesma humanidade. Né? Certo. Então, aqui, por exemplo, uma pergunta que podemos fazer seria: o que levou milhares de pessoas a seguirem líderes religiosos como Antônio Conselheiro e José Maria?
Outra pergunta, a fé era a única motivação ou havia questões sociais mais profundas para trás desses movimentos, né? Eu acho que é um conjunto das duas coisas, né, professor? Porque Certo. essas pessoas, elas estavam sem esperança e sem apoio algum do Estado, né? Uhum. Então, elas precisavam não só de um conforto espiritual, mas também um acolhimento, né? E Canudos, assim como as Vilas Santas no Contestado, foram um reduto que, de certa forma, eles tiveram um acolhimento, né? E tiveram aquele sentimento de pertencimento, né? A um grupo, a uma causa, né? Acredito que isso. Uhum. É isso aí. Aplicação da estratégia de leitura ativa. Cursista, veja um exemplo de como aplicar a leitura ativa com base na temática Canudos. Vou postar o material de apoio. Professor, na verdade, Sim. eu não estou entendendo sobre a metodologia, como que ela se desenvolve. Uhum. Eu estou acompanhando, né, os questionamentos dos colegas, tudo, mas Sim. essa leitura ativa, a gente propõe um texto, como que é a formação desse texto? Já tem algum texto proposto para a gente fazer isso com os nossos alunos? Ou é a aula mesmo do RCO? Da onde que parte essa leitura ativa? Eu estou com essa dúvida. É um texto do livro, que a gente pode pegar o livro didático e fazer essa leitura ativa? Ou é uma aula tipo um teatro, teatralizada? Eu não estou conseguindo entender a metodologia em si, como que nós, professores, podemos desenvolver ela diferente do que a gente já faz em sala de aula, né? Porque uma Uhum. leitura ativa, a gente já se for para cada um ler uma partezinha do texto e eu pedir para um aluno ler uma partezinha do texto, isso é leitura ativa? Eu estou com um pouquinho de dúvida em relação a isso. Como que a gente pode desenvolver para que realmente seja uma leitura atrativa para o aluno? Porque se a gente pede para o aluno ler, a maioria dos alunos não gostam de ler. Então, assim, Uhum. como envolvê-los na aula? Como fazer com que eles realmente participem nesse sentido? Eu tô com essa dúvida. Principalmente, assim, alunos do fundamental, eles não gostam de ler, porque um tira sarro do outro se lê uma palavra errada. Então, quais são as estratégias, além dessas perguntas, além de fazer essa síntese, além de ensiná-los a grifar, né? Mas da onde que surgiria esse texto? A gente leva esse texto? Já tem alguma coisa proposta? Como que funciona? Estou com essa dúvida. Isso, então aqui tem um material de apoio, eu postei aqui no chat, que ele traz alguns embasamentos. Esse material de apoio exemplifica um planejamento de como utilizar a estratégia de leitura ativa, né? Então, a partir desse tema, mas qualquer outro tema, qualquer aula do RCO, essa estratégia pode ser aplicada. Esse material, então, ele apresenta um texto com base a partir desse título que nós estamos usando. Em seguida, há uma tabela com as 4 técnicas, né, que eu acabei de passar para vocês, de leitura ativa. Então, explorando esse arquivo, com os cursistas aí, que agora eu coloquei para vocês, peço que vocês deem uma olhada aí no chat, se está aparecendo. E daí nós vamos desenvolver, baseado nesse material de apoio, o nosso em ação, que virá na sequência, aí, tá? Todos conseguiram abrir o material?
Então, agora nós temos o nosso em ação. Para este momento, vocês serão divididos em 4 grupos. Cada grupo deverá elaborar uma proposta de atividade a partir da técnica de leitura ativa que lhe foi atribuída. Para tanto, segue um texto que norteará a proposta e a aula 19, a segunda série do RCO. Também já postei aí no chat para vocês o link da aula 19. Então, acesse o material de apoio, escolha um redator que fará a edição e um relator que compartilhará as ideias do grupo. Professor, eu não entrei em nenhum grupo? Não, ainda não estou Tá, desculpa. separando aqui. Tá, desculpa. Já vou colocá-los nos grupos. Só um segundo. Vamos colocar, então, 12 minutos para essa atividade. Oi, pessoal, o professor está por aí? Parece que está criando os grupos aqui. É porque eu entrei participar um grupo e daí sumiu tudo, não apareceu outras pessoas, eu não consegui o material, vocês conseguiram o material? Ele colocou no chat aqui.
Entrou E automático, então, aí né? eu cliquei ali, abriu. Agora eu acho que ele está preparando a turma mesmo, que está ainda demorando. A internet está ruim hoje. Então, porque a hora que eu cliquei no material, apareceu só o slide do... Ah, ele mandou outro depois. É o último link que ele mandou é desse texto que ele falou. Ah, então eu não tenho esse. Porque É eu o acho que a último hora link, que eu prof. cliquei para entrar no outro, não consegui pegar antes. Agora, como será que eu faço? Sumiu o link lá do seu... Sumiu, porque daí quando eu cliquei, eu saí da sala principal e fui na outra. Prof, Claudineia, eu mandei aí para você de novo, olha, Mas na daí, mensagem. será que eu consigo, Valéria, voltar para a turma que eu estava? Eu não sei. Eu nem sei, a gente já está num grupo aqui, a gente já está num grupo, eu acho, né? Não, mas... Pois é, eu acho que a gente está num grupo já. Eu também acho que a gente está num grupo. Acho que essa Porque ele cria o grupo e tem um... Sim, eu que estava em outro, e daí... Ah, tá. Oi, De pessoal. repente ele tirou e transferiu você. Eu tinha umas salas pré-selecionadas, aí houve alguns faltantes. Tive que remanejar alguns cursistas, tá? Então, vocês que estão aqui na sala principal é um grupo, tá? Aqui é uma sala principal. Professor, o senhor tinha me colocado em outro, daí eu acabei me perdendo e voltei para esse. Quer que eu vá para outro ou posso ficar aqui mesmo? Não, pode ficar aí mesmo, Claudineia. Fica à vontade, aí mesmo. Ah, então tá bom, obrigada. Aí eu vou passar nas outras salas para ver se tem algum problema para mim estar auxiliando. Tá bom? Aqui vocês podem continuar os seus trabalhos. Professor, hoje não tem o portfólio? Portfólio, eu estou olhando agora, vendo com a tutora que na aula reunião 13 era para ter. Já vou passar daqui a pouco para vocês essa informação. Tá bom? Quem que vai ser o redator de nós aí, gente? Eu não abri ainda o... Então, mas não tem lugar de escrever nada, que eu peguei aqui, mas não tem, só tem uma parte explicativa. Ele não postou nada assim para a gente fazer Não a tem para anotação ainda. redigir nada. Tem lá as técnicas da atividade, tem um texto sobre canudos, a não ser que eu perdi, né, que eu fiquei boiando. Mas tem uma parte embaixo aqui que tem as técnicas de leitura ativa, para a gente formular a atividade. Então, vamos formular mentalmente, aí alguém chega lá e explica. Tem fazer Porque perguntas aquele e slide refletir. que ele colocou tá mastigadinho ali, acho que o passo a passo é aquilo ali mesmo, a gente aplicar ele. Eu formulei uma, mas eu acho que eu estou fora do contexto. Não sei se é para nós fazer uma do zero ou pegar ali. Daí eu estava pensando em, até coloquei aqui, mas eu acho que eu me entendi errado. Eu peguei um trecho do livro Sertões de Euclides da Cunha, lá da luta, que fala aquele finalzinho lá, Canudos não se rendeu, exemplo único, aquele texto bem impactante. Daí eu criei 3 perguntinhas ali para colocar para os alunos, e dentro daquela tabelinha ali que ele colocou, naquele material, eu acho que se encaixaria naquele primeiro ali, fazer perguntas e refletir sobre o que se lê. Eu não sei se é para fazer todos aqueles tópicos, ou você escolhe um deles. Eu não sei, eu não entendi muito bem o contexto dessa atividade. Se a gente tem que criar uma nova ou pegar aquele material que ele deu ali. Eu acho que em cima daquele que ele deu, a gente cria. Acho que vai conforme a nossa necessidade, né? Porque aquele passo a passo ali, beleza, mas ele demanda tempo, né? Não é assim tão simples. A gente já tem o desafio de fazer o aluno se interessar em ler, né? Por mais pequeno que seja o trecho, meu Deus, tá difícil fazer esse povo se interessar em ler um trechinho, né? Então, eu acho que é assim mesmo, professora. Você pegou lá um texto, acho que a gente tem que esmiuçar ao máximo, né? Para tentar fazer com que ele inicie esse processo, né?
Só o fato de fazer ele iniciar o processo de ler já é uma vitória para nós, né? E aí acho que a gente vai levantando questionamentos. Acho que um processo interessante é fazer ele ler e depois a gente começa a fazer perguntas. E aí fazer ele refletir, responder, né? Interagir. Acho que esse é um desafio hoje, para mostrar... Eu acho que, assim como perguntas e fazer ele refletir, dá para fazer anotações e marcações também. Agora, a síntese, o resumo, isso aí leva mais tempo, nem você falou, né? Demora um pouco mais. E outra coisa que eu acho importante, sempre eu falo isso, eles não sabem diferenciar síntese de resumo. Eles acham que é a mesma coisa. Né? Eu sempre explico que a síntese, aí eu uso aquele modelo lá, que é o hegeliano, né? Você tem uma tese, daí tem uma antitese, daí tem a síntese. Então, a síntese seria essa ideia nova, uma conclusão em cima da ideia central. Então, nós temos uma ideia apresentada pelo texto, aí a gente faz os questionamentos em cima dessas ideias que estão no texto, e desse questionamento a gente constrói algo novo, que seria, né, a síntese. Então, esclarecer para eles isso é importante, porque eles sempre confundem, eles acham que síntese é resumir. E, na verdade, não, é o que aprendizado ele teve com aquilo ali, né? Que crescimento ele teve, é um processo interessante. Complexo. Então, mas o professor disse que a gente tinha que redigir a nossa discussão, nossos pontos de vista em um local. E não está ali aquele local. E na reunião 3, está pedindo que façamos um print para colar lá da nossa atividade. Agora, onde que a gente vai anotar isso? Eu entrei lá no portfólio. Não tem de hoje. Não vai ter isso, não. Não tem hoje. Acho que é só para falar. Eu acho que ele... Seria o em ação, mas não tem onde colar lá no portfólio, então só para falar, talvez. Não, hoje é só reunião. Eu entrei lá, mas eu acho que ele se enganou. Gente, todos os cursos que a gente faz é o mesmo esquema, não é todas as reuniões que a gente faz postagens lá. Então, ali tá certinho as datas, as reuniões que a gente vai fazer. Né? Então, não tem esquenta a cabeça, não. Isso aí é bom. E que nem o que nós deveríamos estar fazendo agora é estar escrevendo o nosso passo a passo, mas ele não postou aí onde nós vamos fazer isso, né? Então, na hora lá, a gente fala de cabeça, ó, nós chegamos nessa conclusão aí, nessa discussão. Porque o tempo faltam 3 minutos? Ali tem 4 temas. Eu acredito que cada grupo ia fazer pergunta e refletir sobre o que lê. Daí um outro grupo ficaria com anotações e marcações no texto. Eu entendi dessa forma. Não sei se eu estou certo. Ele não explicou. Vamos levando, né? Não tá fácil não pra gente. É isso. Só cada vez pior. Ainda ontem à noite eu dei um sarrafo numa turma que eu trabalho lá, porque eu falei, meu Deus, eu nunca vi tanto desinteresse, aluno chegando atrasado, você explicando, atravessa na tua frente, faz barulho com carteira, agem assim, sabe? Meu Deus do céu, gente, como vocês são mal educados, né? Falei desse negócio de leitura, estou falando sobre isso com eles faz tempo já. Meu, você não se sente mal? Fala a verdade, vamos falar de amor próprio aqui, né? Você não se sente mal de olhar um texto e não entendi nada e ficar Você não se sente mal, cara? Sabe, eu vejo uma coisa de amor próprio, sabe? Aí eles ficam com aquela cara de bozó para você e... né? Olha, meu Deus do céu. Ixi. O tempo está acabando aqui. Eu posso apresentar aquela minha ideia ou ficou muito... Pode, ficou ótimo. Pode sim. Só para a gente... Que, aliás, eu tinha o livro Sertões, emprestei para um aluno, nunca mais me devolveu. Tem uma coisa que a gente perde, é livro quando empresta, né?
Retornamos, então. Pessoal, eu passei pelas salas e vi que tinha algumas dúvidas. Me parece que não foi conseguido compartilhar, eu não consegui o link, não chegou para vocês? Não. Não, né? Então, nós vamos organizar aqui. Não. O link do texto? Isso. Eu estava com o link aberto. Estava com o link aberto. Então, e aí, no final do texto, tinha as 4... Pera lá, que eu vou olhar ali de novo. As 4 técnicas. Atividades a partir da estratégia de leitura ativa. Aí tinha a técnica, o objetivo e a descrição da atividade. Eu estou com ela aberta. Certo. Não, esse aí a gente abriu. O problema é onde que era para escrever. Ah, tá. Daí o da escrita eu não escrevi também. Isso não apareceu para Então, gente. Então, é esse link que eu postei aqui agora, ver se vocês conseguem abrir só para nós tentar... Você vai fazer uma cópia, né? É isso que teria que ter chegado até vocês, que não acabou não chegando. Eu passei em algumas salas, eu vi que chegou com um erro e nem chegou para vocês abrirem. Professor, mas Sim. esse é do contestado e a gente estava discutindo sobre canudos. Pelo menos o meu grupo estava discutindo sobre canudos, né? Certo. E esse link aí agora, mas ainda não tem uma parte para escrever, é só um outro texto de apoio sobre guerra do contestado. Esse link certo. que você mandou agora. Eu acho que nessa reunião não tem registro, porque não tem lá no portfólio a data de hoje. Eu acho que é só a apresentação oral hoje. Eu acho, né? Eu acho que nós não temos que redigir nada hoje. Eu acho que pessoal, eu acho que é só a aula 4 agora. Foi 2, 4, 6. Essa acho que não é mesmo. Acho que a 3 e a 5 não. Postei mais um link, pessoal, só para vocês confirmarem se todos abriram, se é esse material mesmo que está chegando para vocês. Aí nós vamos entrar aí no nosso compartilhamento das ideias e tal, e cada um vai colocar a sua ideia, que foi discutido no grupo, e quanto os materiais e o portfólio eu vou trazer para vocês em seguida aí. Não consegui ainda o contato com a tutora. Mas fiquem tranquilos. Agora apareceu onde apareceu? redigir, Neuza, nesse último. Isso, esses links que eu postei, aqui eu puxei para trás, ele deu um erro ou não chegou até vocês, por algum motivo. Então, professor, mas não ficou dito quem seria o grupo 1, o 2, o 3? Então, cada um faria uma daqueles questionamentos? Isso. Cada um pode fazer um daqueles questionamentos, sem problemas. Mas quem ficou com o quê? Vamos pegar aqui, então, deixa eu abrir aqui. E aí eu já vou colocar para vocês. Tá estranho hoje, está demorando muito. Então, nós podemos colocar aqui o grupo 1 como perguntas e reflexões, pode ser, na sequência. O grupo 2, anotações e marcações. O grupo 3, resumos e sínteses. E o grupo 4, discussões e debates. Agora, deixa eu pegar aqui. Professor Leandro. Sim. E qual que é o grupo 2? O que a gente vai fazer? Vamos lá. Os que ficaram na sala principal. Adalberto, Amanda, Cecília,
Claudineia e a Daiane. Vixe, mas eu fiquei junto na mesma sala do Adalberto, acho que está trocado, prof. Eu fiquei na sala 4. A Daiane ficou na sala 4. Eu fiquei na 1, mas junto com a Neuza, o Silvio e a Valéria. Eu fiquei junto com o Francisco. E outra nossa colega, Dona E a Josiane, professor. Josiane. Então, assim, ó, o que aparece para mim aqui na sala principal? A Neuza, Samuel, Silvio e a Valéria. Sala principal. No grupo, sala 1. Claudinei, Josiele e a Maria. No caso, eu e a Maria. Isso. Tá. Mantenha que estavam os professores sabem quem estava no grupo, prof? Mantém isso, exatamente. Tá só passando aqui para o pessoal ver que as salas estavam abertas, né? Então, Amanda, Genilda e João ficaram na outra sala. A Cecília, o Francisco e a Josiane também em outra sala. E a Adalberto, Daiane, Luiz e Luzia na outra sala. Então, o grupo aí pode colocar, né? Conforme estavam lá nas salas. Escolhe um redator, um relator, para nós compartilhar nossas experiências aí, o que foi conversado em cada sala, pode ser? Pode. Você consegue redigir, Silvio? Daí a Neuza apresenta a ideia dela? Pode ser? Mas nós vamos voltar para a sala Nós temática? vamos voltar para a sala? Vamos voltar? Vamos voltar mais 5, 6 minutos, pode ser? Isso, que daí precisa de tempinho para escrever. Salas temáticas, já vamos voltar então. Estou abrindo aqui, gente, está demorado. Então, tá? Ixi. Nossa. Ô, pessoal, onde que é para digitar que eu não entendi? Eu não fiquei perdida. Você tem que fazer uma cópia. O nosso é o primeiro grupo, né? Eu acho. Isso. Eu estou fazendo ali, estou digitando, daí eu compartilho com vocês, pode ser? Ah, tá bom, então. Só estou terminando. Vamos ver se vai dar certo. O meu tá travando aqui, não tá nem abrindo tudo. Tá o caos. Só um pouquinho, estou terminando.
Achei meio confuso isso. Sei lá. Vamos embora. Eu compartilhei ali, digitei algumas coisas. Na verdade, copiei e colei, que eu já tinha. Veja se vocês conseguem abrir ali para copiar no de vocês daí. Mas eu acho que nem vai precisar copiar, porque não é para postar essa atividade hoje, né? Não precisa não. Só...
Professor, acho que está fechado o seu microfone. Sim, então eu estava em uma conversa aqui com o pessoal, não tem portfólio, né, dessa aula, dessa reunião. Temos algumas instabilidades aqui. Se cair a minha conexão, a reunião está sendo gravada, tá? Só vocês aguardarem eu retornar. Momento do compartilhamento, então, das ideias. Cada relator apresentará em até 3 minutos as possibilidades planejadas para a leitura ativa. Vamos lá, então. Se alguém quiser compartilhar, fique à vontade. João. Bom, bom dia a todos. A gente é o grupo 2 e a gente pensou em algumas atividades, né, para reflexão e pensamento crítico. Então, primeiramente, fazer perguntas que norteiam a atividade, né, com base no texto, como, por exemplo, quem escreveu, a quem se destina, por que ocorreu esse movimento e quais são as consequências. Outra proposta também é a gente fazer comparações entre diferentes fontes, então levar para os alunos também uma fotografia do conflito, para que eles possam fazer essa análise de diferentes fontes e diferentes formas de texto também, um texto verbal e um texto não verbal. Solicitar que os estudantes grifem partes do texto que eles consideram mais importantes, né? No caso daí, isso partiria dos próprios alunos também. E a partir desses trechos grifados, dessas informações grifadas, eles produzissem mapas mentais, que alguns estudantes, né, têm essa facilidade, dependendo da série, né, um oitavo, um nono, eles fazerem esses mapas mentais e compartilhassem entre eles esses mapas mentais para que eles pudessem notar como que a visão de um é diferente do outro, o que é importante para um não é importante para o outro, eles terem poderem visualizar essa questão da análise um do outro. E, por fim, se possível, pegar esses mapas mentais e produzissem um painel para que eles pudessem apreciar e pudessem ver de uma forma mais ampla o que a sala pensa, o que a sala entendeu daquele assunto. É isso. Perfeito, professor. Muito bom essa questão do mapa mental. Os alunos, eles gostam muito, né? Eles conseguem entender melhor também, com a facilidade. Podemos ir para o grupo 3, ou a sala principal também? Eu vou apresentar. Então, o nosso grupo propôs a atividade, a análise de um trecho do livro Sertões, de Euclides da Cunha, né, o capítulo A Luta. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, ou parece que estou... Sim, estamos ouvindo, professor. Tá. Então, o trecho que a gente escolheu ali, da parte A Luta, de Euclides da Cunha, né? Aquele trecho bem marcante, né? Que ele fala, Canudos não se rendeu, exemplo único em toda a história. Daí, colocar 3 questões ali para discussão em forma de debate com os alunos, né? Então, as 3 questões que a gente colocaria para os alunos, qual é a principal informação que Euclides da Cunha quer transmitir sobre o fim de Canudos nesse parágrafo, o que significa expugnado palmo a palmo, e a outra questão, a frase todos morreram é direta e impactante, o que ela te faz sentir sobre o desfecho da luta. Daí estimular os alunos a pensar que naquela época, né, hoje também, né, os governos, eles não têm interesse em resolver os problemas sociais, né, eles dão um fim ali imediato para dar uma maquiada na situação,
e continua tudo igual. Então, seria essa a nossa atividade, a análise ali de um trecho de Euclides da Cunha, estimulando o pensamento crítico, né, dos alunos, eles entendendo qual que era o papel da luta, qual que era o papel social de cada um dos integrantes da Guerra de Canudos. Eu acho que era isso que a gente debateu lá no grupo. Certo, essa análise de extrema importância, né? Como a professora falou, nossos governantes, nossos governos, eles não estão nem um pouco interessados, né, na assistência social que hoje nós dependemos, né? Vejo aí a família na escola, nós precisamos. Próximo grupo. Pode ser o nosso, professor. Ok. O nosso, pera lá, deixa eu abrir aqui. O nosso é o grupo 1, então nós pegamos a técnica 1, que é estimular o pensamento crítico e a análise de fatores históricos, e aí descrição das atividades. Nós iríamos fazer uma leitura individual primeiro, né, onde cada um iria ter contato com a leitura, aí depois faríamos uma leitura explicativa em conjunto, né, o professor com seus alunos. Depois dessa leitura feita, nós iríamos colocar os alunos em círculo para que eles ficassem de frente um para o outro, proporcionando assim e possibilitando uma maior interação da turma. E aí iríamos abrir para questionamentos os alunos entre eles, claro, com a organização do professor, né? E aí esses alunos poderiam buscar essas respostas que eles não teriam nos Chrome. Então, o professor levaria os Chrome para a sala, o aluno iria fazer os questionamentos e dividiríamos a turma, né, em duas equipes, sempre um de frente para o outro, para que eles mesmos buscassem essas respostas com a orientação do professor. E, ao final, nós iríamos mostrar para eles quão longe a leitura pode levá-los, né? Fazer uma ponte entre o passado e o presente, mostrando que existem pessoas que marcaram Canudos e que existem essas pessoas na atualidade, pessoas que buscam defender a sociedade, pessoas que lutam por uma sociedade mais justa, né? E fazer essa comparação, esse elo entre os dois momentos da história. Certo, essa contextualização de extrema importância, né, dentro da história, né, como foi, como aconteceu e o que hoje está repercutindo ou acontecendo, contextualizar é importante. Próximo grupo, então. O próximo, acho que é o nosso, mas o arquivo... Isso, Adalberto, pode ir. Você apresenta? Pode ser você, Daiane. Eu não estou enxergando. Mas a gente... o nosso grupo ali era discussões e debates. Então, o objetivo da nossa atividade é ampliar a compreensão por meio da escuta, argumentação sobre diferentes pontos de vista. E aí nós colocamos como uma descrição de uma atividade... Ai, chegou minha filha aqui. Peraí. Só um minutinho, filha. A descrição da atividade, a gente pegar textos da época, jornais, falando da Guerra de Canudos. E aí nós colocaríamos os alunos em grupo para debater os textos e faríamos algumas perguntas, né? Quem é o autor do texto, como os sertanejos de Canudos são retratados, o que essa fonte valoriza, ou ela mostra tudo o que aconteceu realmente em Canudos, quais são as impressões que essa leitura nos desperta, né? Será que hoje acontece dessa forma também? As pessoas buscam a fé para tentar um apoio emocional, né, para passar por tantos problemas, questões sociais, econômicas, políticas, e depois uma reflexão individual. Como que essa leitura de diferentes fontes me ajuda a compreender melhor a Guerra de Canudos? Certo, os debates, então, aí eu tenho certeza que os alunos iriam gostar muito, né? Traz o trabalho em grupo também, né?
Mais alguma coisa do grupo 4, então? Então, nós formulamos algumas perguntas, né? De acordo com os textos de apoio, tipo assim, quem é o autor da fonte, como os sertanejos de Canudos são retratados, o que essa fonte que os alunos estão pesquisando valoriza ou omite, e quais sentimentos ou impressões a leitura desperta. E como essa leitura de diferentes fontes me ajudou a compreender melhor a Guerra de Canudos. Certo. Muito bem, então, o grupo 4 apresentou. Podemos ir para o grupo que estava na sala principal, é isso? Eu já apresentei. Já apresentou? Está faltando alguém, pessoal, apresentar? Acho que falta a nós, professor. Vocês? Pode ser, então, é o 3. Cecília, vocês vão colocar? Eu posso ir falando um pouco? Vocês contribuem. Josiane. Eu já apresentei. Então o nosso grupo já foi? Já foi, Francisco. Todos já apresentaram. Então, beleza. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Eu vi que tem várias ideias aí, gostei muito aí das que foram apresentadas, algumas coisas que até não tinha nem a ideia de que poderiam ser feitas. Gostei muito aí das colocações de vocês. Tranquilos, então? Até aqui? Tranquilo, professor. Queremos te ouvir. Então, agora 5 minutos desta reunião para que vocês, né, os cursistas, respondam ao formulário. Lembrando, ele é anônimo e auxilia no desenvolvimento dos próximos encontros e jornadas. Quero salientar para vocês, então, a necessidade de prestar atenção ao preencher corretamente os campos, né, relacionados ao tema da turma do encontro de hoje, dessa formação. Se você perceber que há disponibilidade de tempo, abra o formulário com os cursistas e destaque esse ponto, né, se caso vocês queiram compartilhar. Eu vou colocar o formulário no chat. Professor, eu havia falado que eu ia fazer o curso na quinta, mas daí eu consegui fazer hoje, tá? Daí eu não vou precisar repor amanhã. Certo, professor. Perfeito. Obrigada. Vocês podem ver se conseguem abrir o link aí, todos.
Eu sempre esqueço qual que é a turma. Essa nossa é a turma B. B de bola. Obrigada. De nada. Daiane, ok. Os demais também conseguiram já? Muito bem, vamos lá. Então, agora nós vamos fazer a síntese. Cursista, qual a relevância da leitura ativa para a aprendizagem? Para responder essa questão, vamos testar nossos conhecimentos preenchendo o formulário. Já vou colocar ele no nosso chat. Só um segundo que eu estou com um erro no formulário aqui.
Coloquei, então, o link do formulário. Peço que vocês abram e respondam. Se alguém tiver problema em abrir, me avisa que ocorreu um erro na hora de abrir esse formulário, mas acho que eu resolvi este pequeno erro. Tudo ok, pessoal? Ok, então vamos lá. Aqui temos algumas referências e saiba mais, né? A influência da leitura no processo de ensino-aprendizagem, implicações e a possibilidade da ação. Está no material de apoio lá no Classroom. O texto o texto no contexto escolar, a prática da leitura e a argumentação, então dá para se aprofundar mais ainda nesses materiais. Cursista, prepare seus alunos para os desafios do mundo digital. Inscreva-se para o curso de Segurança e Cidadania, este curso digital aí que está acontecendo em sala de aula. Contribua para a construção de ambientes digitais mais seguros. Inscrições até 6/6. Aqui nossa agenda 2025, de 9 a 13 de junho, então, ação Fala Estudante, e de 13 a 23 de julho, aí, tem o nosso recesso escolar. Hora do print. Vamos fazer uma reunião aí, uma foto bem bonita. Ao final, pessoal, se ficou alguma dúvida, alguma questão sobre essa reunião, eu fico na sala para nós podermos conversar daí, tá? Vou fazer o print, então. Pronto. Isso aí, então, pessoal, print feito. Essa foi a nossa reunião de hoje. Tivemos algumas probleminhas técnicos que já estamos acostumados com essas ocorrências, né? Não temos muito o que fazer quando o problema é tecnológico, né? Conseguimos resolver, mas sempre tem os percalços. Beleza? Muito obrigado. Qualquer coisa, continuo na sala para esclarecer dúvidas. Valeu, tchau, gente. Valeu, um abraço, obrigado. Tchau, uma boa semana. Valeu, tchau. Valeu.